Olá, bem-vindos a mais um estudo do livro No Mundo Maior, psicografia de Chico Xavier, editado pelo espírito André Luiz. Estamos em nosso estudo de número 4, analisando o capítulo em que Eusébio faz uma palestra para um seleto grupo de pessoas que já detêm conhecimento da espiritualidade e estão predispostos ao trabalho. É o capítulo 2 da obra, chamado A Preleção de Eusébio. Ele está justamente fazendo uma preleção, fazendo uma palestra, falando de alguns temas importantes para aquele grupo, já que as atividades de trabalho iriam ser distribuídas entre aqueles que desejavam servir. Nós vimos que é um grupo formado por pessoas que já têm um conhecimento da espiritualidade, já aceitam as ideias da reencarnação, da sobrevivência da alma, da comunicabilidade dos espíritos e foram reunidos ali para ouvir Eusébio. Ele então inicia a sua palestra dando um resumo das condições da sociedade humana atual, que as pessoas buscam o materialismo, como nós já sabemos, e que dos grupos que diariamente desencarnam, pouquíssimos se preparam para a pátria espiritual, excetuando os missionários que vêm, sacrificam a sua existência em favor dos outros. A grande maioria são daqueles que adormecem, buscam somente os prazeres carnais, os desejos satisfeitos, o alimento do corpo e ignoram completamente ou quase por completo as necessidades da alma. Vejamos então o que Eusébio vai continuar a ensinar nessa preleção. Ele cita então os que, por solidariedade e sacrifício, renunciam na terra às alegrias porque são missionários e voltam à pátria espiritual como um trabalhador fiel depois que termina a sua tarefa. As referências que Eusébio faz, então, das necessidades de melhora e de evolução é das multidões de almas indecisas, aquelas que ainda não tomaram a decisão de servir, de melhorar, de aprender e de, principalmente, realizar a reforma íntima, a mudança interior. São presas, portanto, da ingratidão e da dúvida, da fraqueza e da dissipação. Há almas que foram formadas à luz da razão e, por isso, intelectualizadas, que sabem as ciências humanas e muitas vezes dominam essas ciências, mas escravizadas à tirania do instinto, justamente por desenvolverem apenas o intelecto e esquecerem-se completamente de desenvolver os sentimentos, as emoções, a elevação moral, permanecendo numa atitude quase instintiva que reconhecemos nos homens primitivos. Eusébio continua e André Luiz diz que num rasgo de humildade, ele diz: falamos de todos nós. Ou seja, ele se inclui nessa grande massa que precisa ainda melhorar. Por isso a humildade. Viajores que extravagamos no deserto da própria negação. Todos nós, portanto, exageramos na negação, no passado, cultivando apenas os interesses mesquinhos individualistas, negando as verdades eternas e a própria melhoria moral. De nós, pássaros de asas partidas, que tentamos voar ao ninho da liberdade e da paz e que, no entanto, ainda nos debatemos no chavascal dos prazeres de ínfima estofa. Ele descreve, então, a maioria de nós, ainda buscando os interesses mesquinhos, os prazeres pequenos, comparados à liberdade do espírito. Por que não represar o curso das paixões
corrosivas que nos flagelam o espírito? Pergunta Eusébio. Por que será que nós não represamos as paixões? Pelo contrário, permitimos que elas se extravasem, que elas sejam, por isso, direcionadas ao próximo, comparando-os às atitudes instintivas do primitivismo. Por que será que agimos assim? Por que não sofrear o ímpeto da animalidade, em que nos comprazemos desde os primeiros laivos de raciocínio? São perguntas profundas, filosóficas. Por que será que a humanidade não freia seus instintos, continua realizando, com ímpeto de animalidade, ações terríveis e ainda se comprazem nessas ações? Por que será? Sempre o terrível dualismo da luz e das trevas, da compaixão e da perversidade, da inteligência e do impulso bestial. De fato, a humanidade vive nesse dualismo. Ao mesmo tempo, um indivíduo apresenta tanto luz quanto trevas. No momento está em oração, pedindo aos seus irmãos, agradecendo, perdoando e amando. E logo depois, está se comportando como um homem selvagem. Nesse dualismo de luz e trevas que apresentamos diariamente todos nós. Faz parte da trajetória evolutiva, porém há uma necessidade de esforço pessoal para domar essas más inclinações. E, pouco a pouco, vamos abandonando esse homem primitivo, bestial, ainda envolvido na animalidade dos instintos, e nos tornando homens voltados para a angelitude do Pai. Pelas lições de Jesus, cultivando a cada dia, um pouquinho de cada vez, condutas compatíveis com a espiritualidade superior, com a evolução espiritual, até o momento em que abandonamos por completo os impulsos bestiais. Estudamos a ciência da espiritualidade consoladora desde os primórdios da razão. Vejam que o raciocínio de Eusébio é que a humanidade é teimosa, porque desde o momento que adquiriu a razão, conhece a ciência da espiritualidade. Recebeu as verdades eternas do Pai por diversos médiuns, por diversas revelações, mas ignorou-as. Buscou apenas os prazeres da carne, a satisfação dos interesses terrenos, deixando de lado as revelações espirituais. Por isso que aprendemos no Espiritismo que Deus sempre enviou seus missionários, nunca abandonou a humanidade à própria sorte. Jamais permitiu que os homens tivessem acesso apenas aos prazeres e às facilidades terrenas. Em todas as épocas da humanidade, Deus enviou seus missionários. A palavra, a verdade, a luz que ilumina e liberta. Nós, porém, apesar de portadores da razão, preferimos ignorar essas verdades. Desde as épocas mais remotas, diz Eusébio, consagramo-nos ao aviltamento e ao morticínio, ao assassinato, às condutas que mancham o nosso espírito, desde as épocas mais remotas. Cantávamos hinos de louvor com Krishna, aprendendo o conceito da imortalidade da alma, à sombra das árvores augustas que aspiram aos cimos do Himalaia. Vejam que Eusébio vai começar a citar os missionários enviados por Deus em todas as eras da humanidade. Primeiro, Krishna. Logo depois, descíamos ao vale do Ganges, matando e destruindo para gozar e possuir. Percebam a dualidade. Deus envia o missionário que ensina conceitos elevados, mas nós ignoramos e nos direcionamos
a destruição e a morte, apenas para gozar as facilidades terrenas, possuir bens materiais. Soletrávamos o amor universal com Siddhartha Gautama, outro missionário, e perseguíamos os semelhantes em aliança com os guerreiros singaleses e hindus. Novamente a dualidade, apesar do missionário, apesar da mensagem divina, continuávamos a guerrear. Fomos herdeiros da sabedoria nos tempos distantes da esfinge e, no entanto, da reverência aos mistérios da iniciação, passávamos a hostilidade sanguessedenta nas margens do Nilo. Mais um missionário no Egito Antigo, apesar de receber a sabedoria da espiritualidade, em que os médiuns agiam e recebiam essas informações no Antigo Egito, preferíamos a hostilidade, a guerra nas margens do Nilo. Acompanhando a arca simbólica dos hebreus, reiteradas vezes, líamos os mandamentos de Jeová contidos nos rolos sagrados. E desatentos, os esquecíamos ao primeiro clangor de guerra aos filisteus. Vejam esse contexto histórico trazido por Eusébio, ultrapassando aí milênios de tradições, de populações, de povos antigos. Já chegamos aos hebreus, que a todo momento estudam as palavras sagradas recebidas pelos diversos médiuns e missionários, passadas de geração a geração, mas continuamos desatentos, esquecendo as lições para guerrear. Chorávamos de comoção religiosa em Atenas e assassinávamos nossos irmãos em Esparta. Dos primeiros hebreus, Eusébio passa aos gregos. Admirávamos Pitágoras, o filósofo, e seguíamos Alexandre, o conquistador. Em Roma, conduzíamos oferendas valiosas aos deuses, nos maravilhosos santuários, exaltando a virtude, para desembainhar as armas, minutos depois, no átrio dos templos, disseminando a morte e entronizando o crime. Notem que o discurso de Eusébio traz uma dualidade perfeita, demonstrando o quanto a humanidade é inferior, porque ao mesmo tempo que ora, que oferece rituais aos deuses, ou no monoteísmo, que adoram a Deus, continuam a guerrear e buscar a destruição. Ele continua. Escrevíamos formosas sentenças de respeito à vida com Marco Aurélio e ordenávamos a matança de pessoas limpas de culpa e úteis à sociedade, as injustiças cometidas na Roma Antiga. Com Jesus, o divino crucificado, nossa atitude não tem sido diferente. Deus, portanto, enviou tantos missionários e nós sempre ignoramos. O próprio Cristo vai dizer nas parábolas que contou da quantidade de missionários enviados pelo Pai e que foram assassinados, perseguidos, humilhados. O próprio Cristo, filho maior do Pai, numa das parábolas contadas por Jesus, também foi assassinado. Crucificado, esquecido pela massa que buscava apenas os interesses imediatistas. Eusébio demonstra com um raciocínio perfeito o quanto a humanidade sempre optou pelo mal. Sempre optou por esquecer as mensagens divinas para priorizar outros interesses. Até Jesus. Sobre os despojos dos mártires, imolados nos circos, vertemos rios de sangue em vindita cruel. Armando fogueiras do sectarismo religioso, ele já está nas perseguições,
da Igreja. E antes disso, nos mártires que morriam nos circos romanos, nas arenas, avançando para a perseguição da própria Igreja. Aqueles que não queriam abraçar as suas ideias de dominação, os seus dogmas. Suportamos administradores arbitrários e ignominiosos, de Nero a Diocleciano, porque tínhamos fome de poder. E quando Constantino nos abriu as portas da dominação política, convertemo-nos de servos aparentemente fiéis ao Evangelho em criminosos árbitros do mundo. Muitas obras trazem as perseguições em Roma, a corrupção dos governantes, em que todos esses citados buscavam apenas a dominação política, matando, perseguindo, traindo e cometendo atos terríveis. Esquecidos do Evangelho, apesar do cristianismo ter se tornado a religião oficial de Roma, buscavam apenas uma aparência de fidelidade ao Evangelho, mas uma conduta de verdadeiros criminosos. Pouco a pouco esquecemos os cegos de Jericó, os paralíticos de Jerusalém, as crianças do Tiberíades, os pescadores de Cafarnaum, para afagar as testas coroadas dos triunfadores, embora soubéssemos que os vencedores da terra não podem fugir à peregrinação ao sepulcro. Então ele demonstra como também o movimento cristão religioso acabou se contaminando, esquecendo-se da humildade e da simplicidade dos primeiros tempos, para se render aos dominadores, aos triunfadores, aos políticos que lideravam as massas, sem outro interesse senão enriquecerem e dominarem. Mesmo sabendo que todos eles, imperadores que passam, voltariam ao sepulcro. Tornou-se a ideia do reino de Deus fantasia de ingênuos. Até hoje nós vemos isso. Muita gente que crê em Deus ou que prega publicamente a palavra sofre perseguições veladas, sofre chacotas, risos, porque são considerados pessoas inocentes, ingênuas, que acreditam numa figura inventada, num conto da imaginação, como se Deus fosse algo criado pelos homens para iludir as massas e dominar os fracos. A ideia do reino de Deus, então, se torna uma ideia perseguida de forma velada, pois não largávamos o lado direito dos príncipes sequiosos de fastígio mundano, sempre o mesmo objetivo, o mundo. Por isso Jesus vai ensinar por tantas vezes que ganhar o mundo é muitas vezes perder o reino de Deus, porque os interesses daqui não são compatíveis com os interesses do reino. Ainda hoje, decorridos quase 20 séculos sobre a cruz do Salvador, benzemos baionetas e canhões, metralhadoras e tanques de assalto. Podemos atualizar a linguagem considerando o avanço tecnológico militar para incluir aí os drones, as metralhadoras que continuam a agir. Em nome do Pai magnânimo, que faz refulgir o sol da misericórdia sobre os justos e sobre os injustos. Quantas guerras são abençoadas, entre aspas, pelos líderes religiosos da terra, que justificam o assassinato das pessoas, benzendo a baioneta, o rifle, a arma, esquecendo-se que a defesa da pátria, sim, é essencial, é importante, mas nunca justificativa para invadir e assassinar inocentes, apenas porque, em nome de Deus, achamos que estamos impondo uma ideia libertadora,
como aconteceu tantas vezes no passado. É por esta razão que nossos celeiros de luz permanecem vazios. Que mensagem forte de Eusébio! Além de puxar a orelha da gente e se incluir nisso, ele dá uma mensagem de que a luz parece brilhar de uma forma tênue, pequena, onde os celeiros dessa luz estão vazios. O vendaval das paixões fulminantes de homens e de povos passa ululante de um a outro polo, a semear maus presságios. Ele narra, então, o momento em que vivemos. O vendaval das paixões reina no mundo hoje e ameaça apagar a chama do bem, do trabalho cristão, do serviço em favor do outro, sem nenhum interesse por trás. Quantas pessoas praticam o bem, a caridade, desejando algo em troca, não conseguindo ainda desenvolver sentimentos de solidariedade, empatia, fraternidade, rendidos por esse vento ululante que passa como um vendaval de paixões, esquecendo os deveres de marido, de esposa, de mãe, de pai, de filho, abandonando os avós, os pais quando idosos, não se importando com o sentimento da esposa, do esposo, desprestigiando os próprios filhos, deixando que eles cresçam sem qualquer orientação religiosa. O mundo hoje está grande parte dele rendido ao vendaval das paixões fulminantes, como diz Eusébio. Até quando seremos gênios demolidores e perversos? Pergunta ele. Eu sempre gosto de ressaltar como os espíritos superiores não têm papas na língua. Falam mesmo o que precisa ser dito. Imagine você ouvir uma palestra de alguém te falando: quanto tempo você vai ser um gênio perverso? Por mais quanto tempo? Até quando? Em vez de servos leais do Senhor da vida, temos sido soldados dos exércitos da ilusão. É uma reflexão que todos precisamos fazer. Fazemos parte do exército do Cristo ou do exército da ilusão? Deixando à retaguarda milhões de túmulos abertos sob aluviões de cinza e fumo, guerra, destruição e morte. Debalde exortou-nos o Cristo a buscar as manifestações do Pai em nosso próprio íntimo. Olha que forte essa frase. Ele está dizendo: foi à toa que Jesus nos exortou da necessidade, nos exortou sobre a necessidade de interiorizarmos Deus. A palavra de Eusébio é forte porque ele diz: nada adiantou Jesus falar para a gente. Interiorize Deus. Reforma íntima. Mude interiormente, intimamente. Cevamos e expandimos unicamente o egoísmo e a ambição. Nós ignoramos o conselho do Cristo e desenvolvemos dentro de nós não os valores e as virtudes, mas sim o egoísmo, a ambição. Queremos ser bem-sucedidos para a sociedade, ganhar muito dinheiro, sermos destaque, que as pessoas tenham inveja de nós. É isso que a gente desenvolveu muitas vezes. Expandimos a ambição cada vez mais e mais. Não só bens materiais, mas cada vez mais parceiros, cada vez mais mulheres, cada vez mais homens, cada vez mais pessoas onde nós exercemos dominação,
cada vez mais bens materiais também, ambição para tudo e para todos, egoísmo, não se importando com outro que passa fome, que tem necessidade de pão material e pão moral. Mas não só, também expandimos a vaidade e a fantasia na crosta planetária, vivendo vidas ilusórias. No último domingo fiz uma palestra em que um dos temas tratados falava justamente de como ainda vivemos nessa ilusão, em que não nos falta nada material e por isso achamos que estamos vivendo a melhor vida que poderíamos, conforme o Cristo ensinou. Ilusão. Estamos iludidos se pensamos assim, porque a vida ideal não é ter o alimento, a bebida, a satisfação dos nossos interesses e viver assim, apenas para nós. Não é essa vida. Essa vida, Emmanuel vai dizer, que é uma vida ilusória. Não é o que Deus quer. É uma vida de atos exteriores. Eusébio reflete aqui o mesmo. Desenvolvemos dentro de nós não as virtudes, mas o egoísmo, a ambição, a vaidade e a fantasia. Contraímos pesados débitos, escravizamo-nos aos tristes resultados de nossas obras, deixando-nos ficar indefinidamente na mercê dos espinhos. Essa é a nossa realidade. Se estamos aqui reencarnados nessa era, ainda num planeta de provas e expiações, é porque nos escravizamos aos resultados de nossas escolhas. Infelizes que foram, jungidos ainda ao espinho e à algema, aos grilhões das nossas escolhas do passado. Foi assim, diz Eusébio, que atingimos a época moderna, em que a loucura se generaliza e a harmonia mental do homem está a pique de sossobro, ou seja, está naufragando. Então, tudo isso que ele falou até agora, ele ainda não havia chegado à época moderna que vivemos hoje, apesar de muito do que falamos já estar acontecendo. Mas ele usa termos muito fortes. A harmonia mental está naufragando. Isso é uma realidade facilmente de ser observada, especialmente para aqueles que trabalham junto a psicólogos, psiquiatras ou que estão nessas profissões. É um naufrágio mental que a gente vê na sociedade atual. Especialmente naqueles que têm conforto material, profissões que lhes dão salários altos, mas sem qualquer paz interior, sem qualquer paz de consciência, beirando a loucura e a obsessão. De cérebro evolvido, ou seja, evoluído, o intelecto está evoluidíssimo, a ciência, mas o coração está imaturo. Ainda não desenvolvemos emoções e sentimentos, virtudes da alma. Estamos só preocupados com o intelecto. Quantos de nós estudam, trabalham, desenvolvem o seu intelecto e reservam 1 hora da sua semana para dar um abraço numa pessoa que não tem ninguém, que foi abandonada, que tem limitações físicas ou mentais, crianças órfãs, parentes ignorados pela maioria, amigos que ninguém quer chegar perto. Quantos de nós desenvolvemos ao mesmo tempo que estudamos e melhoramos o intelecto, também buscamos as conquistas da alma? Quantos? Quantos não têm apenas o cérebro evolvido, mas também o coração maduro? A grande massa, portanto, requintando-se
presentemente na arte de esfacelar o progresso espiritual, ignora as mensagens do céu. Acha bobagem falar em Deus. Tem orgulho para reconhecer a grandeza do Pai. Acham que esses assuntos são para as pessoas ingênuas, as pessoas que não tiveram muita educação, que não tiveram formação científica e por isso acreditam nessas bobagens. E assim vão ignorando o progresso espiritual a cada encarnação. Até que chega a dor. Infelizmente, para essa classe de espíritos, somente a dor desperta. Porque sem a dor, eles continuam achando tudo uma grande bobagem de pessoas que não têm avanço intelectual, pessoas ignorantes. Somente a dor os conduz a um despertar espiritual. Infelizmente, essa é a realidade da maioria. Muitos vão dizer que Deus está punindo, que Deus está impondo dor e sofrimento para convencê-los, mas não. É uma consequência de milênios de teimosia, milênios de vivências ignorando o espírito. É fácil de enxergar que a consequência de milênios de omissão no bem é uma vida de sofrimento. Então, para quem tem esse conhecimento e essa visão que a reencarnação traz, fica muito fácil de observar por que tantas e tantas pessoas sofrem hoje sem uma causa aparente. Tem famílias belíssimas, casas belíssimas, dinheiro no bolso, carro na garagem, mas não tem qualquer paz. Vivem para o agora, para os seus próprios interesses e não admitem qualquer tipo de humilhação ou atitudes que não são humilhações, mas que para eles, que têm uma vaidade expandida, um orgulho gigantesco, trata-se de uma grande ofensa. E por isso reagem, humilham, ofendem e agridem, complicando ainda mais as suas situações. Eusébio, portanto, descreve a sociedade atual, que esfacela o progresso espiritual a cada dia. André Luiz vai dizer que o excelso orientador Eusébio fez a oração mais longo intervalo, durante o qual observou companheiros ao redor dele. André Luiz aproveitou então que Eusébio parou um pouco de orar, de falar, e começou a reparar nas pessoas, nos espíritos ali presentes. Homens e mulheres, segurando alguns fortemente as mãos uns dos outros, exibiam extrema palidez no semblante estarrecido. É como eu disse, espíritos evoluídos, espíritos superiores como Eusébio, não se preocupam em agradar o público. Quantos palestrantes ficam preocupados que o público concorde com ele, ou abracem as suas ideias, gostem da palestra porque só fala coisa boa. Espírito superior fala o que tem que falar e não se importa se o público está chocado ao perceber o quanto atrasados estão. André Luiz reparava então que o público que assistia a Eusébio estava estarrecido e espantado, ao ponto dos seus semblantes estar pálido. Homens e mulheres segurando as mãos uns dos outros, porque estavam ouvindo verdades que eles sabiam que haviam cultivado por muitos anos e agora precisavam enfrentar. Por isso a palidez. Alguns deles, por certo, compareciam ali pela primeira vez, como eu, dado o estático assombro que se lhes estampava no rosto. Os que
estavam assistindo a palestra de Eusébio pela primeira vez, estavam assustados, estarrecidos, assombrados com as verdades que ele repetia, que certamente lhes doíam na alma, porque percebiam que eles agiram justamente daquela forma que Eusébio narrou. Fixando na assembleia o olhar percussiente, ou seja, um olhar que enxergava suas almas, o instrutor prosseguiu. Nos séculos passados, as cidades florescentes do mundo desapareciam pelo massacre, ao gládio dos conquistadores sem entranhas, ou estacionavam sob a onda mortífera da peste desconhecida e não atacada. Percebam que Eusébio está demonstrando que no passado cidades inteiras eram destruídas ou pela guerra ou pela doença. Por que será que ele está dizendo isso? Como será que é hoje? Hoje, as coletividades humanas ainda sofrem o assédio da espada homicida e chuvas de bombas arremetem contra populações indefesas. Então, nós não temos mais invasões de outros povos que destroem cidades inteiras como no passado. No entanto, a sociedade, muitas vezes, com os homicidas, acabam atacando elas próprias, os próprios componentes da sociedade, nas coletividades humanas. Matam-se uns aos outros. Além das guerras que ainda existem, mas que agora explodem em bombas. A febre amarela, a cólera e a varíola foram dominadas. Ou seja, como antigamente guerras e doenças destruíam nações, hoje permanecem as guerras, mas as doenças, pelo menos as mais graves, foram controladas. A lepra, que na época em que a obra foi redigida ainda se chamava por esse nome, que hoje nós sabemos tratar da hanseníase, a tuberculose e o câncer experimentam um combate sem tréguas. A ciência está evoluindo cada vez mais para extirpar essas doenças mais graves. Então, no passado, sociedades morriam por guerras e doenças. Hoje morrem ainda por guerras. E as doenças vão sendo aí tratadas. Eusébio, porém, vai falar de uma nova ameaça. Existe hoje uma nova ameaça na Terra, que não se trata de guerras nem de doenças, mas sim a desarmonia generalizada. As moléstias da alma, que se ingerem sutis, solapando-vos a estabilidade. Então vejam que os tempos são de fato difíceis, porque além de guerras e doenças, nós enfrentamos também um desequilíbrio generalizado, espalhado pelo mundo moral. Um desequilíbrio, uma desarmonia da alma. Também são doenças, mas não doenças que atingem o corpo físico, e sim o espírito, a mente. Vossos caminhos não parecem percorridos por seres conscientes, mas semelham-se a estranhas veredas, caminhos, ao longo das quais tripudiam duendes alucinados. Olha que linguagem Eusébio está usando. As pessoas não param para refletir nessas palavras. Não param para imaginar assistindo uma palestra de alguém que usa esses termos tão fortes, nos acusando de atitudes tão terríveis, demonstrando que a sociedade age como duendes alucinados. Nessa caminhada evolutiva, nós não caminhamos como seres conscientes, está dizendo Eusébio. A gente caminha como seres alucinados, como fruto de eras sombrias, caracterizadas pela opressão e maldade recíprocas, em que temos vivido, odiando-nos uns aos outros,
vemos a terra convertida em campo de quase interminas hostilidades. Então é um retrato que de fato assusta, que de fato traz assombro, um retrato real, não enfeitado, não anestesiado por mentiras, uma verdade da situação atual da Terra. Não há por que mentir, não há por que iludir, contar mentiras. Tá tudo bem, é assim mesmo, a evolução é assim mesmo. Não, a gente não pode ter essa postura. Não é acusar, tanto que Eusébio se incluiu nessa massa. Ele se incluiu. Ele não está acusando, ele está trazendo um retrato real da Terra. De nada adianta a gente florear, induzir as pessoas a acreditarem em mentiras, de que está tudo bem, faz parte, é assim mesmo. Essa visão tem que ser tratada com muito cuidado, porque nós não podemos de fato perder o otimismo, que é ter esperança e acreditar que vai melhorar. Por outro lado, não podemos viver num mundo chamado de Sofia, num mundo ilusório, onde está tudo bem, a Terra é maravilhosa, a gente está evoluindo e é assim mesmo. Não. Temos que reconhecer nossas fraquezas, principalmente a necessidade de mudança íntima, senão nós vamos ficar estacionados, porque lembrem-se, não fazer o bem é fazer o mal. Não adianta ficar parado. Não adianta viver e esperar a evolução planetária. Nós temos que ser proativos. Começar dentro de nós e aí ir expandindo. Essa mudança íntima vai trazendo renovação de atitudes e hábitos que começam a influenciar de forma exterior, do íntimo para fora. Começa intimamente, melhorando o pensamento, melhorando a atitude, melhorando hábitos, abandonando vícios, que com o tempo você vai começar a expandir essas atitudes para fora, por isso expansão, e vai tocar as pessoas, vai chegar em outras pessoas. Então a caminhada tem que ser contínua, o esforço é diário. Todos os espíritos superiores trazem essa necessidade de movimento diário. Movimentarmos-nos diariamente para melhorar, para renovar as atitudes, para deixarmos de pertencer a esse grupo que Eusébio está aqui falando, dos alucinados, dos que viveram em eras antigas praticando o mal e que hoje continuam a odiar, em ser hostis. A palavra hostilidade hoje traz uma realidade muito fácil de enxergar. Hostilidade na política, hostilidade na internet, nas redes sociais. As pessoas não se suportam. Quem pensa diferente trata com hostilidade. Então, o estudo de hoje é para a gente refletir. Não pelo que eu falo, mas o que a gente está vendo é Eusébio falar. Ele continua: homens e nações perseguem o mito do ouro fácil. Voltou para o tema de buscarmos as coisas do mundo. Criaturas sensíveis abandonam-se aos distúrbios das paixões. Então, se a pessoa não é apaixonada por dinheiro, ela cai no sexo, nos vícios das paixões. Cérebros vigorosos, ou seja, pessoas inteligentes, perdem a visão interior, enceguecidos pelos enganos da personalidade e do autoritarismo. Isso aqui é um perigo. O intelectual que fica autoritário, porque no seu personalismo, o seu ego gigantesco coloca ele acima dos outros. Então ele é extremamente inteligente, mas cego na emoção, no espírito, porque se acha melhor que os outros e quer impor o seu pensamento, porque ele é estudado,
ele é inteligente, ele é o melhor. Então, além de todos que nós já vimos, o que ama o ouro, o que se entrega às paixões, o intelectual que é autoritário, continuamos a buscar os mesmos interesses do passado. Empenhados em disputas intermináveis, em duelos formidantes de opinião, acabei de falar, duelos de opinião. Olha que linguagem moderna que Eusébio está trazendo. O que acontece hoje na rede social? Duelo de opinião. Quantos buscam todos os dias poderiam estar se dedicando a isso aqui, a um estudo, poderiam estar se dedicando a uma atividade voluntária, mas estão perdendo um tempo precioso em duelos de opinião. Reflitamos, todos nós. Conduzidos por desvairadas ambições inferiores, os filhos da terra abeiram-se de novo abismo. Olha que alerta! Os filhos da terra, todos nós, estamos à beira de um novo abismo. Não bastassem os abismos do passado a que nos arrojamos, guerras, homicídios, perseguições, crueldades cometidas no passado, hoje nós temos um novo abismo à nossa frente. Um abismo que nós não estamos enxergando. Um abismo que o nosso olhar perturbado, conturbado, não deixa a gente ver, perceber. Esse iante vórtice, meus irmãos, é o da alienação mental. Por isso as obras de André Luiz são tão modernas, né? Tratam de temas que a gente está vendo hoje no dia a dia. Eu falei lá no início do estudo de pessoas que trabalham na área da psiquiatria, psicologia. Ou pessoas que conhecem psicólogos e psiquiatras e estão vendo o que está acontecendo na Terra. Essa epidemia mental, epidemia de doenças mentais, alienações mentais, que começa com a depressão, passa pela esquizofrenia, bipolaridade, transtornos de humor, etc, etc, etc. Síndrome de burnout, enfim, tantos e tantas alienações mentais, que não nos desintegra só os patrimônios celulares da vida física, ou seja, não só perturbam o corpo, mas também nos atinge o tecido sutil da alma. Todos conhecem alguém, algum jovem perturbado mental, que por conta de uma dor, por conta de um trauma, por conta de um vício, está completamente perdido mentalmente, alienado mental. É uma epidemia hoje, invadindo-nos o cerne do corpo perispiritual. Quase todos os quadros da civilização moderna se acham comprometidos na estrutura fundamental. Olha só que revelação. Quase todos os quadros da civilização humana atual está comprometido nessa estrutura fundamental de harmonia mental. Para um ser humano ter o mínimo de equilíbrio, ele precisa ter uma mente sã. Nem isso a gente está tendo hoje. Sem a mente sã, sem a mente equilibrada, você não consegue ter uma vida equilibrada. Precisamos, pois, mobilizar todas as forças ao nosso alcance a serviço da causa humana, que é a nossa própria causa. Então vejam que agora ele vai começar a trazer a ideia que eu falei, que é do movimento. É a ideia da ação. É a ideia de sair do ostracismo, da inércia, da omissão e começar em si mesmo, para depois ajudar o outro. Estar na Terra é como estar numa missão de socorro mesmo. Como se fosse um bombeiro, um policial, um enfermeiro, num cenário de guerra. Nós temos que nos equilibrar para ajudar o outro. O que se exige do enfermeiro na guerra? O que se exige do médico na guerra? Que ele tenha equilíbrio
para poder resgatar os outros. Não só nas guerras, mas nos desastres que a gente viu, inclusive recentemente no sul do país. É necessário que as pessoas estejam sãs, estejam equilibradas para ajudar os outros. Então, estar encarnado no planeta Terra é estar constantemente num cenário de guerra e de desastre que você precisa se preparar para poder ajudar os outros. Só que o cenário de guerra hoje não é só físico, é mental. Então, diante de uma sociedade tão perturbada mentalmente, qual é a sua tarefa? Ficar equilibrado para poder ajudar. Por isso que Emmanuel e tantos espíritos vão dizer: uma vida de ganhar dinheiro, gozar a vida, comer, beber, ir ao centro espírita domingo, passar a semana trabalhando e dormindo, não é uma vida que vai te trazer elevação espiritual. Você não vai sair dessa vida como um completista, como a gente estudou em outras obras. Você não vai sair de uma vida dessa com aquela sensação de dever cumprido. Porque a gente vive num cenário de desastre emocional, desastre moral. Nós precisamos ser esses socorristas equilibrados para poder ajudar o outro. Se a gente não se equilibra, seremos mais um que precisamos ser ajudados. Deus vai perder 2 braços, 2 mãos de alguém que poderia estar ajudando, mas que por se desequilibrar vai precisar ser ajudado. E se chegar ao ponto de não ter mais quem ajude, quem esteja em equilíbrio para ajudar? A gente sabe que isso não vai acontecer porque Deus não abandona, sempre manda seus anjos, seus missionários, que são equilibrados e podem ajudar. Mas a gente também pode ser um colaborador. Basta nos equilibrarmos, basta buscarmos esse equilíbrio interior para sermos socorristas também. A serviço da causa humana, como diz aí Eusébio. Ele conclui: o trabalho salvacionista não é exclusividade da religião. Constitui ministério comum a todos, porque dia virá em que o homem há de reconhecer a divina presença em toda parte. Então vejam que Eusébio, depois de trazer a necessidade de nos movimentarmos para o bem, diante desse cenário de desequilíbrio mental, de desequilíbrio moral, além das guerras e das doenças, ele vai começar a falar que essa ferramenta salvacionista não está só nas religiões. Não está apenas no ministério religioso. Ainda que você não acredite em nada, o que se pede é que você se equilibre para poder ajudar o próximo, independente de religião. O estudo de hoje, portanto, é um alerta, é uma mensagem para que nós façamos uma reflexão de como estamos agindo, de como estamos pensando e se nós pertencemos ao grupo dos alienados mentais ou ao grupo dos socorristas. Socorrendo familiares, amigos, pessoas desconhecidas que cruzam o nosso caminho ou precisando de auxílio de algum socorrista próximo de nós. Sejamos os socorristas. Sejamos alguém que quer melhorar, que a cada dia melhora um pouquinho, a fim de que o Senhor possa nos utilizar como socorristas diante de uma sociedade tão desequilibrada mentalmente e moralmente. Reflitamos então, meus irmãos, nas mensagens que hoje refletimos e que possamos agradecer ao Pai Maior por permitir que essas obras sejam trazidas a nós, por espíritos tão próximos como André Luiz, próximos a nós, muitas vezes com as mesmas necessidades, com as mesmas fraquezas morais, mas que já querem o bem. E por isso trazem essas mensagens
de espíritos superiores, essa vivência que ele teve no plano espiritual, se utilizando de um médium tão elevado como Chico Xavier para trazer essas histórias para nós, que servem de reflexão, que servem de alerta, principalmente hoje, foi um alerta muito grande, a fim de que a gente possa, primeiro, compreender o mundo que vivemos e, segundo, agir para melhorar esse mundo, começando por nós mesmos. Agradecemos então ao Senhor da vida e pedimos ao nosso irmão maior Jesus Cristo que continue a enviar esses missionários, que continue a lembrar de nós a cada dia, pedindo ao Pai mais paciência, porque chegaremos lá também. Não queremos mais o mal. Sabemos da necessidade de evolução e do que fizemos no passado, nos colocando à disposição para reparar e cultivar o bem a partir de então. Agradecemos, portanto, a Ti, Senhor, que intercede por nós junto ao Pai Maior, que deu a sua própria existência, sacrificou-se em nosso favor, a fim de trazer uma mensagem pura, sem qualquer poluição, já que todas as mensagens enviadas anteriormente foram poluídas pelo homem, inclusive a própria mensagem do Senhor, mas que é renovada pelo Espiritismo de tempos em tempos, fazendo os indivíduos retornarem ao cristianismo primitivo. Agradecemos, Senhor, mais uma vez, por tanto nos amar. E pedimos que o Senhor também tenha paciência conosco diante das nossas fraquezas e limitações. Nós já queremos o bem, mas muitas vezes deixamos nos levar por nossas fraquezas. Pedimos então, Mestre, que o nosso mentor, o nosso guia espiritual, todos aqueles que nos amam e nos protegem, continuem a cada dia a nos trazer essa presença, a se preocupar conosco, a nos inspirar com ideias renovadoras, com a ideia do perdão, que nós nunca deixamos interiorizar no passado, mas que agora vamos perdoando as pequenas ofensas no trânsito, na família, nas amizades. E não fazemos mais como no passado, que não aceitávamos levar desaforo para casa e entrávamos em duelos, em disputas, em ofensas e agressões. Hoje já não queremos mais, Senhor. Hoje já percebemos que o melhor caminho é perdoar, é ignorar o mal, para não nos igualarmos a eles, para não sintonizarmos nessa energia tão destruidora. Por isso, agradecemos. Por Ti, Senhor, por esses irmãos mais velhos, que já viveram aqui, já sabem o que é viver na carne e sabem como é difícil resistir ao mal ou à tentação, mas estão conosco a cada dia, nos inspirando, nos envolvendo, nos apontando o caminho. Sejamos, portanto, espíritos preocupados com a sintonia divina e que a cada dia busquemos o nosso Pai para renovar as energias e persistirmos no bem. Graças, Senhor Jesus, damos a Ti e que Maria Santíssima, Mãe das Mães, tão preocupada com aqueles mais perturbados, mais viciados, mais envolvidos na treva densa, possa continuar a distribuir o seu amor por toda a terra. Graças damos a ela, a Ti, Senhor, e rogamos que o Pai Maior continue a nos abençoar e a nos enviar tantos espíritos nobres que já vivenciam outras realidades tão elevadas, mas que vêm humildemente sacrificar o seu tempo
a sua vivência para estar junto de nós. Muito obrigado, mestre amigo, mais uma vez, e que assim seja. Agradeço a todos também que nos acompanham e até o próximo estudo. Um forte abraço a todos.